Olá pessoal, salve salve! Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante e atual, que é o recurso que foi feito à Corte Constitucional hoje, dia 25 de junho de 2025, por um juiz do Tribunal de Turim. Antes de começar o vídeo, eu preciso fazer 2 pedidos e um registro. O primeiro pedido é para que você que ainda não está inscrito neste canal, para que se inscreva para acompanhar as atualizações do tema. E também convidá-los para participar da nossa live de quinta-feira que vem, dia 3 de julho de 2025, às 19 horas do Brasil, com um convidado muito especial que inclusive esteve presente ontem na audiência da Corte Constitucional para tratar da outra o recurso, né? O recurso que foi levantado por Bolonha. Bom, pessoal, nós temos então uma nova ordinanza di rimessione que foi levada hoje para a Corte Constitucional por um juiz de Turim. Nós vamos pegar aqui o comunicado da Associação dos Juristas Iure Sanguinis, né? Foi publicada cerca de 2 horas atrás, levantada a questão de legitimidade constitucional da Lei 74 de 2025, que é justamente a lei de conversão do decreto. Então, nós tínhamos lá a questão de Bolonha, que era uma questão levantada lá no ano passado, de 2024, mais precisamente no dia 26 de novembro de 2024, com relação ao artigo 1º da Lei 91/92. E agora nós temos, pela primeira vez, levantada a questão de inconstitucionalidade da lei de conversão do decreto. Ok? Então essa é a primeira ordinanza di rimessione da questão da lei de conversão do decreto, né? A AGIS, Associazione Giuristi Iure Sanguinis, juntamente com a AUCI, Avvocati Uniti per la Cittadinanza Italiana, comunicam com satisfação que graças ao empenho conjunto e à competência dos seus próprios membros advogados, o Tribunal de Turim acolheu o pedido voltado a levantar a questão de legitimidade constitucional da Lei número 74 de 2025, que é esta aqui, que está aqui. Então, ela é também muito corposa, né? Assim como a ordinança de Bolonha, tem 20 páginas, e nós vamos ver todas as similitudes que ela tem com a ordinanza di rimessione de Bolonha, ok? Eu queria fazer também um registro que é o seguinte, antes de começar. Nós estamos cientes já das publicações dos consulados italianos aqui no Brasil, da rede diplomático consular, a respeito dos filhos menores, do registro de filhos menores. Até agora nós temos aqueles consulados que estipularam as regras, consulados de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e a Chancelaria Consular da Embaixada de Brasília já estipularam as regras. No entanto, consulado de BH e Recife ainda não. Portanto, nós estamos aguardando a publicação das regras por parte destes consulados para a gente poder então fazer um vídeo exaustivo a respeito dessas questões, abordando todos os consulados italianos no Brasil, que são todos estes, são 7 repartições diplomáticas, missões, né, porque tem a Chancelaria Consular da Embaixada de Brasília. Nós também fizemos um levantamento, uma questão, né, colocamos uma questão ontem junto ao Ministério do Interior, porque eles estão pedindo algumas certidões dos pais, certidões italianas, e a gente levantou uma questão e estamos aguardando resposta por parte do Ministério, e no vídeo que será dedicado a essas questões vocês vão ficar sabendo do que se trata. Bom, voltando aqui à nossa questão da nossa ordinanza di rimessione, né, uma ordinança para nós chamarmos todinha de nossa, né? Que agora sim nós temos condições de combater a lei de conversão. Só para deixar claro, né, ontem o que foi debatido na audiência ocorrida em Roma, na sede da Corte Constitucional, foi relativamente à ordinanza di rimessione de Bolonha, né, levantada no dia 26 de novembro de 2024 e cuja audiência foi marcada para o dia de ontem, 24 de junho de 2025. Então,
nós temos aí um lapso temporal de uns 7 meses aproximadamente, então mais ou menos será este o prazo para a audiência que será realizada também para esta ordinanza di rimessione. Então, da mesma forma que teve audiência, né, ontem, vai haver uma audiência para essa aqui. A menos que ocorra um daqueles cenários que a gente já pontuou no vídeo de ontem, que seria a corte trazer para si própria a questão, né, da análise da lei de conversão e já tratar da lei de conversão, porque, obviamente, ela vai ser notificada em breve também desta ordinanza di rimessione. É possível, né, que a própria corte já atraia para si a competência para tratar também desta questão aqui, tá? Da ordinança com relação à Lei 74 de 2025. É uma ordinança, então, do Tribunal de Turim, foi acolhida pelo juiz Fabrizio Alessandri. A gente sabe, então, a gente já viu aqui no canal, inclusive, que esse tipo de recurso é um recurso que é feito pelo juiz, sempre pelo magistrado a quo, a pedido das partes ou de ofício. No caso aqui, foi feito a pedido das partes, né? De uma das partes que eram as partes recorrentes no processo. É um processo que foi protocolado em 28 de março de 2025, portanto, no primeiro dia de vigência do decreto-lei, então, neste lapso temporal, né, do decreto-lei e a lei de conversão. Então, não havia ainda a lei de conversão, havia apenas o decreto-lei na sua redação original. Então, é isso que está sendo atacado aqui nesta ordinanza di rimessione. Nós temos que destacar, né, como parte do processo, os processos eles são ajuizados sempre contra a parte ex-adversa, né, processualmente falando, é sempre o Ministério do Interior. E, portanto, a parte não ela foi regularmente citada, ela se constituiu como parte, mas não impugnou, ou seja, ela não fez a contestação da ação, não contestou a ação. Então, portanto, o processo corre no que a gente chama no direito, opera-se um efeito chamado revelia e confissão da matéria fática. Isso não impede que o magistrado faça uma verificação não quer dizer que o processo está ganho, né? O magistrado vai fazer uma verificação da questão de direito, das questões de fato e de direito que estão dentro do processo. Então, não é necessariamente dizer que o processo está ganho, né? Novamente, nós estamos falando... E outra coisa também, né? Não quer dizer também que a parte venha a se manifestar, e obviamente que a Avvocatura dello Stato, né, a Advocacia do Estado, vai se manifestar quando houver a audiência, né? Ele vai se manifestar posteriormente, né? O fato dele não ter se manifestado até o presente momento não quer dizer que ele não vá se manifestar lá no juízo que vai ser feito lá na Corte Constitucional. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Bom, interessante ressaltar ainda que se trata de um recurso, né, uma petição de cidadãos venezuelanos. Então, pela primeira vez, ontem a gente viu, né, que eram cidadãos do Uruguai e do Brasil, e agora nós estamos aqui diante de um caso de cidadãos venezuelanos e também de via materna. Então, dada essa impossibilidade de poder processar pela via administrativa os casos de via materna, então se recorre à jurisdição, né, ao Poder Judiciário. E, por sua vez, então, já nas razões, né, partindo para as razões de mérito, o juiz a quo, né, o juiz que levanta a questão, né, de constitucionalidade, que é esse juiz, Fabrizio Alessandri, cita, né, que a Constituição da República Bolivariana da Venezuela de 1999 adota tanto o regime do ius sanguinis como o regime do ius solis, e ela não é contrária ao princípio da dupla nacionalidade. Quais são, então, as questões de direito que eles trazem aqui nessa ordinanza di rimessione? O artigo 1º da Lei 555 de 1912, então são questões de direito para comprovar aqui
Aqui também nós temos os aspectos, né, da relevância, da rilevanza, que seria análogo a nossa repercussão geral, né, do nosso recurso extraordinário, que leva a questão de direito para ser analisada para a questão da Corte Constitucional Brasileira, que no caso é o Supremo Tribunal Federal, e também da não infundada, manifestamente infundada questão, né? Então, aqui falando novamente do artigo 1º da Lei 555 de 1912, que era o princípio que regia, então, as relações jurídicas havidas nesta época, porque no caso aqui se trata de um avô, um bisavô italiano, que teve uma filha nascida antes, e ela deixou prole nascida antes de 1948, por isso a via materna. Não é uma cidadã mulher que emigrou da Itália, sim um homem, mas nas relações de filiação havia uma mulher que teve filhos antes da emanação, da promulgação, da verdade, né, da Constituição italiana. Cita-se novamente a sentença 4466 de 2009 da Corte di Cassazione, que é justamente a sentença que reconheceu o direito das mulheres, né, a transmitirem a nacionalidade mesmo antes da emanação da Constituição. E também nós temos as questões das sentenças, né? As sentenças número 87 de 1975, que declarou inconstitucional o artigo 10º da Lei 555 de 1912, que é aquele artigo que previa que a mulher, ao se casar com um cidadão estrangeiro, adquiria a nacionalidade do cidadão do marido, né, com o qual ela se casava, e, portanto, ela perderia a nacionalidade italiana. E também a sentença de 1983, né, a sentença número 30, ambas são da Corte Constitucional. Nós tratamos já delas várias vezes aqui no canal, inclusive no vídeo de ontem, porque a Ordinanza di Rimessione di Bologna, que foi por sua vez seguidas por Roma, Florença, Milão, também todas elas trataram dessas questões. As matérias de direito, todas elas são praticamente as mesmas. Essa que é a grande questão mais interessante que salta aos olhos, né? Fundamentalmente, os recursos, né, que foram levantados pelos juízes contra a Lei 91/92, contra o artigo 1º da Lei 91/92, ou seja, a favor da inconstitucionalidade desses dispositivos, eles levantaram praticamente, comparando com esta aqui, os mesmos dispositivos legais, só que por razões diferentes, né? Nós vamos ver aqui, entender melhor isso, tá? Por sua vez, também ressalta a sentença número 25.317 da própria Corte di Cassazione, que a cidadania é tratada como um direito imprescritível que pode ser requerido a qualquer tempo, tem natureza permanente e está elencado no rol dos direitos fundamentais. Então, segundo o Decreto-Lei número 36 de 2025, que era o direito material vigente à época, os requerentes, então, não teriam jamais adquirido a cidadania italiana, porque está lá no artigo 3 bis da Lei 91/92, porque o artigo 1º do decreto introduz um artigo 3 bis à Lei 91/92, e que está dizendo, aquele artigo que diz, né, quem nasceu no exterior jamais pode ser considerado automaticamente cidadão italiano, a não ser nas seguintes hipóteses, né, se filho ou neto de cidadão exclusivamente italiano, que tenha exclusivamente a nacionalidade italiana, quem tem apresentado o pedido até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025, o pedido judicial ou administrativo, e entre outras exceções, né? Então é este artigo 1º do decreto que modifica o artigo 3 da Lei 91/92 ao acrescentar aquela parte, o 3 bis, que vai implicar a derrogação do artigo 1º, né? O artigo 1º continua vigente, porém modificado por essa regra nova introduzida no 3 bis, né? De que todos, então, quer dizer, é cidadão italiano, o artigo 1º da Lei 91/92, é cidadão italiano, filho de pai ou mãe cidadã, então essa questão do automatismo, né? Da não interrupção da cadeia de transmissibilidade, porém tem uma exceção, que é o artigo 3 bis, dizendo que jamais deve ser considerado a não ser filho de pai ou neto de avô cidadão italiano, exclusivamente italiano.
Então, segundo este artigo, por isso, então, motivando a questão dessa ordenança, né, eles jamais teriam tido, então, o avô que veio lá da Itália, o bisavô, né, que veio da Itália, a avó que nasceu filha dele e que, por sua vez, teve prole antes de 1948, também não teriam tido, jamais adquirido a cidadania italiana por conta do 3 bis, né, que foi introduzido pelo decreto. Então, fundamentalmente, então, o artigo 3 bis da Lei 91/92, modificado pelo decreto, violaria em especial os artigos 3º, 22, o 3º é o princípio da igualdade, o 22 é o que traz aquela questão que ninguém pode ser privado da cidadania italiana por motivos políticos, isso tudo da Constituição, tá? Italiana. O 77, que é o artigo que regulamenta o decreto-lei, né? O que pode ser tratado por via do decreto-lei, não pode ser tratada a matéria de, por exemplo, tributária ou mesmo eleitoral, e aí ele estaria ferindo, então, o artigo 3 bis ao limitar a plateia de eleitores da Itália. E o decreto-lei não pode ser um instrumento utilizado para alterar normas eleitorais. Então, aqui ele estaria violando o artigo 77 também, que prevê que o decreto-lei não pode ser utilizado para fins de alterar normas eleitorais. E, por fim, o mesmo dispositivo já citado também pela Ordinanza de Bolonha e demais que se sucederam, né, Roma, Firenze, Milão, que é o artigo 177 da Constituição, inciso 1º, que coloca aquela questão que a Itália se submete ao direito comunitário, ou seja, ao direito da União Europeia. Então, aí nós vamos ver aqui as questões de direito europeu que ele traz, né? Fundamentalmente, a grande questão aqui de fundo é com relação à retroatividade da lei, né? Que ela tem uma retroatividade que uns dizem que é implícita, outros dizem que é explícita. Nós vimos lá aquela sentença do Tribunal de Campobasso que dizia, né, o juiz, o magistrado lá dizia que não era explícita, mas é implícita, né? Essa retroatividade, mas ela então está presente, né, pelo fato de que essas pessoas aqui, esses próprios requerentes aqui venezuelanos, já não teriam mais o direito de adquirir a cidadania italiana, pelo fato de que no dia 28 de março de 2025, que foi a data do protocolo desta ação, né, que deu origem a esta Ordinanza di Rimessione, né, elas já não teriam mais o direito, né? E um dia anterior elas ainda teriam o direito. Então a norma, obviamente, operou efeitos retroativos para atingir o direito, o status desses cidadãos, né, que a gente vai ver mais adiante aqui. Então, violação também do princípio da razoabilidade da confiança legítima, né? O que a gente já tratou ontem, do legítimo affidamento, ou seja, a confiança que a população tem seja no ordenamento jurídico e também nas instituições de um determinado Estado nacional, né, que é o princípio que está por trás da tão falada segurança jurídica, né? Para ter segurança jurídica, então as normas não podem mudar da noite para o dia, retroagindo no tempo para atingir situações jurídicas já consolidadas no tempo. Fala-se de status e não de direito. Então isso é importante frisar porque muito se confunde, né? Ou seja, ele é adquirido, né, o direito à cidadania, o status de cidadão, né, não é nem direito, é o status de cidadão, é adquirido a título originário com o nascimento. Então é como foi dito ontem por um dos advogados lá na audiência, né? Prosaicamente falando, o direito nasce quando o bebê sai da barriga da mãe. Então isso foi dito lá ontem na audiência, exatamente isso, né? O status, né, ele nasce quando o bebê sai da barriga da mãe, foi o que foi dito. E contrasta com a natureza declaratória e não constitutiva de direito. A gente já viu aqui no canal também que as sentenças, esses processos de cidadania, todos eles não são constitutivos de direito, porque o direito já existe. Eles são meramente declaratórios, ou seja, é feito um accertamento, que é um termo em italiano para dizer uma verificação, né, dessa documentação para dizer se efetivamente a pessoa tem ou não o estado
o status de cidadão italiano. Então vai confirmar algo que ele já possui desde o nascimento, desde que saiu da barriga da mãe. Então não se pode falar em aquisição, né? Que é o que se fala quando a gente está tratando de naturalização, que a pessoa precisa cumprir uma série de requisitos para se tornar cidadão daquele país. E o status, então, ele é parte do patrimônio jurídico da pessoa, né? E a não verificação judicial do direito subjetivo não faz sumir a existência do direito. Então, o fato dessas pessoas não terem ainda buscado a efetivação deste status, né, deste reconhecimento, desta condição, deste status deles, não quer dizer que faz desaparecer o direito, né? Por isso que a gente está tratando aqui de retroação, né, de uma norma que retroagiu no tempo, porque a gente vai ver lá no final qual é o pedido que ele faz, tá? Então, violaria também o princípio da segurança jurídica, e essa violação é perigosa, pois ela pode agredir outros direitos já consolidados, não somente em matéria de cidadania, mas também em matéria previdenciária ou qualquer outro direito constitucionalmente tutelado, por exemplo, direito de propriedade ou direito à poupança, né? Então aqui ele está ventilando a possibilidade de que essas intervenções legislativas como essa do decreto, elas são tão perniciosas, tão deletérias, que fica ao sabor do legislador de poder legislar a qualquer tempo que ele quiser sobre direitos já tutelados constitucionalmente. Então, hoje nós estamos falando de cidadania, amanhã a gente pode estar falando de outros direitos que podem vir a ser violados por meio de mudanças dessa magnitude, né? Mudanças repentinas da noite para o dia e com carga retroativa. Então, para atingir situações jurídicas já consolidadas antes mesmo da emanação desses provimentos, né? Dessas leis ou normas jurídicas que sejam. Então, esse que é o perigo que tem por trás deste decreto-lei. Então, abre-se um precedente muito perigoso dentro do ordenamento jurídico italiano. Bom, então, quando a gente falou lá do artigo 117 da Constituição italiana, que a Itália ela deve seguir também o direito comunitário, né, o direito da União Europeia, aqui nós vamos tratar, então, das questões de direito internacional que esta Ordinanza di Rimessione traz, né? No campo do direito internacional, ele faz aquela comparação que a gente já fez aqui no canal com relação à lei de cidadania alemã, né? O caso da modificação que houve em 1999, com eficácia a partir de 1º de janeiro do ano de 2000, ou seja, ainda deu um prazo para as pessoas, né? Uma vacatio legis para as pessoas se adequarem à nova lei, e essa nova lei ela veio a atingir somente pessoas que nasceram posteriormente ao ano de 2000, ou seja, aquela questão que o registro dos filhos, né, a condição para a manutenção da cidadania para novos cidadãos alemães, ficaria condicionado, então, ao registro do filho em até 1 ano. Antes não era assim, então passou a ser até 1 ano da data do nascimento ou da adoção. Então, neste caso, nós estamos vendo que os efeitos jurídicos desta alteração normativa estão sendo produzidos agora, recentemente, né? Porque somente agora as pessoas que nasceram posteriormente ao ano de 2000, ao dia 1º de janeiro do ano de 2000, que foi quando começou a vigorar esse dispositivo, né? Aprovado lá em 1999, mas para valer a partir do dia 1º de janeiro de 2000, para aqueles que ainda nem tinham nascido. Então, somente agora as pessoas que nasceram estão tendo seus filhos para poder registrar em até 1 ano. Então, aqui ele está usando como, fazendo uma comparação de direito internacional, isso tudo é o juiz, tá? Que está colocando aqui, eu estou só repetindo o que ele está falando. Então, ele fez essa comparação de direito internacional, que a gente já tinha feito aqui no canal também, justamente para dizer como que o legislador alemão tratou a questão com muito mais seriedade, né? Sem aplicação retroativa em peius, ou seja, para piorar a situação, né? Porque se fosse uma aplicação retroativa para melhorar a situação, não, mas aqui a gente está tratando o decreto, né? Ele impôs uma retroação para restringir direitos e não ampliar direitos, né? E também cita os mesmos dispositivos que
por razões diversas, os recursos de Bolonha, Milão, Roma e Firenze estavam utilizando também, né? Que são os artigos 9º do Tratado da União Europeia e o artigo 20 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que tratam do tema da cidadania da União Europeia, né? Nós já vimos também aqui no canal que a cidadania da União Europeia, cada Estado-membro da União Europeia, quando atribui a sua nacionalidade, também atribui automaticamente a nacionalidade da União Europeia. Então, é papel da União Europeia e dos seus tribunais, da Corte de Justiça, também da Corte de Direitos Humanos, né? De tutelar a cidadania da União Europeia, né? E aí, novamente, aqui ele traz à luz o caso Dinamarca, também amplamente debatido aqui no canal, né? Que é aquela perda ipso iure, né? Aquela perda generalizada também da cidadania dinamarquesa para quem quem tinha 22 anos e não tinha nunca residido ou não tinha tido nenhum laço efetivo, nenhum genuine link com o território, com o Estado dinamarquês, né? Então isso foi levado para a Corte de Justiça e a Corte de Justiça disse que o exercício da competência, né, dos Estados nacionais para legislar sobre cidadania, ele é amplo, porém ele está vinculado e tem que respeitar alguns princípios de direito europeu, né? Como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. Então o Estado deve garantir a possibilidade do cidadão apresentar um pedido de conservação ou recuperação ex tunc, daqui para frente, da cidadania em um prazo razoável, né? Somente após cada indivíduo destinatário de uma possível decadência tiver sido especificamente advertido da iminência de tal evento, ou seja, da perda da nacionalidade. Eu estou lendo trecho da sentença, tá? Da Corte de Justiça Europeia, concedendo-lhe a possibilidade de formular um pedido voltado a impedir a verificação do evento extintivo, né, do evento extintivo da cidadania. Então, ele poder, então, se defender dessa tirania do Estado ao querer impor a ele, a pessoa que tenha mais de 22 anos, né, a partir de 22 anos, que não tenha tido nenhum vínculo com o Estado dinamarquês, seja por residência ou qualquer outro, então ele teria a perda automática da cidadania. Isso foi a lei da Dinamarca que foi levada à Corte de Justiça Europeia, assim teve a sentença, quer dizer, que declarou que o Estado tem total liberdade para legislar sobre tema de cidadania, porém ele não pode ferir estes princípios do direito europeu, que é oportunizar, dar oportunidade, né, diferentemente também do que ocorre no decreto-lei, né, que impõe uma perda generalizada sem qualquer prazo, e aqui o juiz ele cita isso, né, o juiz Fabrizio Alessandria, né, na Ordinanza di Remissione, ele fala que ele cita, no caso aqui, para reparar esse vulnus, né, ele cita aqui o prazo de 1 ano. Por exemplo, para a pessoa, isso ele cita somente a título de exemplo, tá, gente? Um prazo de 1 ano, por exemplo, para a pessoa poder, então ele cita lá, em vez de colocar anche prima dell'entrata in vigore di questa legge, né, antes mesmo da entrada em vigor desta lei, ele coloca em até 1 ano da entrada em vigor desta lei, ou seja, a pessoa teria um prazo para se adaptar a essa nova lei, né, um prazo razoável para ele então poder remediar a situação dela, ou pleitear aqueles que não tinham pleiteado ainda a nacionalidade, e nesse sentido então poder não perder, né, tendo em vista aí um prazo que vai ter limite, dentro do qual, se ele não fizer, aí sim ele vai perder, mas que dê essa condição para que ele possa se adequar, né, à nova regra. Por fim, aqui ele cita também, em matéria de direito internacional, o artigo 15, inciso 2º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, de 10 de dezembro de 1948. Nenhum indivíduo poderá ser arbitrariamente, e aí a gente vai ver, privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar a sua cidadania. Então esse advérbio arbitrariamente, ele traz um elemento a mais do que lá o artigo 22 da Constituição italiana, que prevê que ninguém pode ser privado da nacionalidade italiana por questões políticas, né? Então aqui nós temos uma questão ainda mais ampla, né? Que é uma questão de arbitrariedade, né? Lá a gente tinha, se a gente tinha alguma dúvida com relação à aplicação ou não do artigo 22 da Constituição no caso concreto aqui da lei, do decreto-lei, né?
Aqui se a gente subir para o direito europeu, a gente vai ver lá que tem este advérbio arbitrariamente, que não tem na Constituição italiana, então somente fala lá que por razões políticas, né? Mas a gente já tinha visto aqui no canal também que este termo, né, razões políticas, ele tem que ser analisado de forma mais ampla, porque já temos o artigo 3º da Constituição italiana, onde está lá esculpido o princípio da igualdade, e lá mesmo as pessoas não podem ser distinguidas por razões políticas. Então lá já está a questão das razões políticas, a não discriminação, né, o princípio da não discriminação das pessoas por ideias políticas que elas possam vir a ter, né? E cita também o quadro protocolo adicional da Convenção Europeia de Direitos do Homem, né, segundo o qual nenhum cidadão pode ser privado do direito de entrar no território do Estado do qual ele é cidadão. Então, que essas pessoas então, que não teriam feito o acertamento, né, a verificação, né, o reconhecimento do Estado, da condição de cidadão deles, estariam então como que impedidos de entrar no território da Itália, sendo que eles são cidadãos daquele país, né? A gente está falando de cidadãos venezuelanos, né? A gente sabe que para o Brasil, por exemplo, o brasileiro entrar não precisa de visto para turismo, né? Até 90 dias, né? Mas aqui eles são realmente proibidos de entrar na Itália, né? Porque a Venezuela, obviamente, não tem essa entrada liberada nem para turismo. Então eles estariam como que privados inclusive de entrar no território do país do qual eles já são cidadãos pelo nascimento, né? Então nós temos aqui praticamente os mesmos dispositivos que foram levantados nos recursos, né, que a gente viu ontem, o de Bolonha, Milão, Florença e Roma, são praticamente os mesmos dispositivos, por razões diversas, são duas visões diferentes, né? Lá também cita os mesmos dispositivos legais, né? Menos o artigo 22 da Constituição, que agora está sendo colocado aqui, e também a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, fundamentalmente, para finalizar, o que ele pede? Qual que é o pedido dele, né? Sempre tem um pedido, né? Todo recurso tem um pedido. O pedido aqui é uma declaração parcial de inconstitucionalidade da lei, do Decreto-Lei número 36 de 2025, Decreto Tajani, na parte em que justamente ela traz o elemento da retroatividade. Então, retirar do texto este elemento retroativo, ou seja, esta frase, né, anche prima dell'entrata in vigore di questa legge, mesmo antes da entrada em vigor desta lei. Então é isto que ele está pedindo aqui neste recurso, nesta ordinanza di rimessione, né? Todo essa fundamentação jurídica para chegar nesta fase dos pedidos e pedir isso, exatamente isso. Mas, obviamente, se a gente tira o elemento retroativo, né, a gente está falando em garantir todos os direitos de todas as pessoas que já haviam nascido antes da emanação dessa lei. Então, essa lei ela deveria, então, fazer o que o artigo 11 das pré-leis, né, das normas de introdução ao direito italiano, diz que a lei tem que valer somente para o futuro. E aqui ele cita também esse artigo 11 das pré-leis, delle pré-leggi, que tem que valer, la legge vale se non per l'avvenire, né? Ela vale somente para o futuro. Então aqui ele está pedindo justamente isso, né? Para um pronunciamento da Corte Constitucional acerca da inconstitucionalidade parcial do Decreto-Lei número 36 de 2025, na parte em que ele prevê este elemento retroativo. Toda a ordinança aqui de rimessione é centrada na questão da retroatividade da aplicação do próprio Decreto-Lei. Ok, pessoal? Portanto, aqui nós finalizamos o vídeo. Eu queria pedir para que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para obter as atualizações mais importantes sobre o tema. Não se esqueça já, vou pedir para deixar aqui o link da live que vai acontecer no dia 3 de julho, às 19 horas, aqui no escritório, com a participação de um convidado muito especial, que vocês já conhecem, já esteve aqui em outras vezes, e que nós vamos então deixar o link para que vocês já possam acessar, ativar o sininho das notificações, deixar o like, caso queiram também podem comentar, ou seja, interagir com o vídeo, tá? Na medida do possível nós vamos respondendo a todos. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.